Como se preparar para a cirurgia da tireoide? Gravando aqui mais um vídeo sobre esse tema, porque essa é uma dúvida muito comum e eu sempre gosto de manter os vídeos atualizados aqui no canal para que o paciente, principalmente o meu paciente que vai operar comigo, né, tenha essa informação de cabeça ali, consiga realmente saber como se preparar para ter uma recuperação melhor, para ter uma evolução no pós-operatório com menos dor, com menos complicações e que no final dê tudo certo e a pessoa fique melhor do que ela estava antes quando ela chegou com um problema, com uma doença, um bócio ou mesmo um câncer de tireoide. Tá? Então, toda cirurgia eu considero como se fosse uma prova, uma maratona, um exercício, algo que você vai superar, um obstáculo na sua vida que é temporário, né? E o ideal é que você se prepare sempre que possível. Claro que existem situações que você não tem como se preparar. Você adoeceu por um apendicite, você tem que ser operado de urgência. Não dá para preparar muito, porque se a gente perder alguns dias, a pessoa vai complicar. Mas nas doenças da tireoide, que é a minha especialidade, em geral a gente pode sim gastar algumas semanas, às vezes até meses, fazendo com que a pessoa fique melhor preparada para a cirurgia, para que a cirurgia seja tudo tranquilo, já que a maioria dos problemas cresce muito devagar, como um câncer de tireoide, um bócio, eles têm uma evolução lenta, então é melhor que a pessoa se prepare para ter uma recuperação muito boa. Então, alguns pontos, né? No pré-operatório, o cirurgião ele costuma pedir vários exames pré-operatórios, que o objetivo desses exames é avaliar como está a sua saúde antes da cirurgia, justamente para caso você tenha alguma outra doença que você não sabe, por exemplo, um diabetes, uma pressão alta, um colesterol. Toda doença ela precisa ser tratada, precisa ser melhor ajustada, né, antes de operar, para que você tenha menos complicações. Por exemplo, um diabetes, se você vai operar com seu diabetes descompensado, você tem um risco maior de ter uma infecção depois da cirurgia ou outros problemas ainda mais sérios. Se você tem uma pressão alta e ela não está sendo bem conduzida, a sua pressão oscila, tem muitos picos, depois da cirurgia você pode ter um pico de pressão, ter um sangramento, formar um hematoma. Então, esses cuidados, esses problemas, eles precisam ser resolvidos antes da cirurgia. Outro ponto também em relação, inclusive, sobre doenças, né? Próximo da sua cirurgia, se você tem alguma doença, um resfriado, uma gripe, uma infecção de garganta ou infecção urinária, que são problemas comuns que às vezes aparecem, isso é algo que pode afetar a sua cirurgia no sentido de ter que adiar um pouco mais. Às vezes o paciente está aguardando há muitos meses pelo SUS ou até por plano de saúde e quando chega na véspera da cirurgia a pessoa adoece e ela não quer perder mais tempo, ela omite essa informação do médico ou da equipe para que saia mais rápido da cirurgia. Não faça isso, né? É algo que pode lhe prejudicar muito. Você operar estando gripado, por conta da intubação na anestesia geral, pode até ser que isso vire uma pneumonia. Então, o ideal é que você esteja em ótimas condições, mesmo que adie uma ou duas semanas para que você tenha uma cirurgia melhor, mais segura, né? É melhor que adie, né? Outros pontos, né? Sobre exercício físico. A cirurgia, você vai ficar lá deitado em repouso, né, anestesiada, respirando por aparelhos, mas ela requer algum gasto metabólico, o equivalente a subir 2 lances de escada ou andar rápido 2 quarteirões. Isso para cirurgias da tireoide de baixo porte, as menores, né? Então, quanto maior a cirurgia, é como se fosse um esforço maior. Então, se você consegue subir 2 lances de escada ou andar 2 quarteirões tranquilamente, sem ficar muito cansado, é um sinal de que você está bem preparado para a cirurgia, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não consegue performar tão bem esses 2 quarteirões ou esses 2 lances de escada. Então o ideal é que você consiga fazer esse esforço da melhor forma possível. Se você está sedentário, se você está acima do peso, o ideal é que comece antes mesmo da cirurgia a se cuidar, a tentar emagrecer alguns quilinhos, reduzir o percentual de gordura, ganhar mais massa muscular, para que na cirurgia você esteja melhor preparado, também do ponto de vista do coração e do pulmão. Então se não está fazendo exercício, comece a fazer. Se você já está fazendo, continue fazendo, principalmente a parte aeróbica, que é mais importante nesse pré-operatório. Os pacientes que eu opero, que são atletas, que se cuidam, que fazem exercícios regularmente, eu noto que eles têm bem menos dor, eles têm bem menos inflamação, têm bem menos complicações relacionadas à cirurgia e à cicatrização do que os pacientes que estão sedentários. O excesso de gordura, o excesso de açúcar, eles acabam influenciando e pode ter mais problema na cirurgia, na cicatriz, tá? Então, sobre exercícios, pode fazer. Outro ponto é sobre esforço físico intenso. Às vezes, eu já peguei pacientes que, na véspera da cirurgia, sabendo que ia ficar ali 1 a 2 semanas de repouso, a pessoa foi lá e fez uma mega faxina na casa, mexeu com tudo. Não faça isso, né? Esse esforço que você faz muito próximo da cirurgia, um esforço muito acima do normal, pode prejudicar. Então, na véspera, né, nada de fazer algo fora do seu normal. Às vezes a pessoa nem é lá tão preparada fisicamente, levanta muito peso, fica todo quebrado, fica todo dolorido. O ideal é que não faça isso, tá? Eu recomendei atividade física, mas nada extraordinário, né? Uma caminhada leve, uma corrida, tá bom? Outros pontos em relação à alimentação. A cirurgia,
como eu falei, é uma prova que você vai se preparar para ter o melhor resultado possível. Então, se você está comendo muita porcaria, comendo pizza todo dia, coxinha, está bebendo muita bebida alcoólica, muito refrigerante, muito chocolate, tudo isso vai ter um impacto na sua cirurgia, você vai ter mais inflamação e pode ter mais problemas no pós-operatório. Então, o ideal é que pelo menos um mês antes da cirurgia, né, ou o tempo que você tiver, né, se você não sabe quando vai operar, já comece desde agora a mudar a alimentação, cortar tudo isso, para que o seu corpo fique mais saudável, o seu intestino, o seu estômago funcione melhor, os seus níveis de glicemia, a sua pressão, tudo isso melhore à medida que você fica mais saudável. Então, já mude a alimentação e provavelmente depois da cirurgia, você vai manter também pelo menos um mês até tudo já estar bem cicatrizado, tá? Então, cortar o excesso de sal, cortar o excesso de frituras, de gordura, de óleo de cozinha, de manteiga, né? Cortar o excesso de doces, de açúcares, cortar a bebida alcoólica por um período, né? Até antes e depois da cirurgia, para que dê tudo certo, para que você não tenha nenhuma complicação ou nenhum problema relacionado à cirurgia. E o último ponto sobre a ansiedade, né? Alguns pacientes têm muita ansiedade, principalmente os pacientes que nunca passaram por nenhuma cirurgia. Então a pessoa nunca passou, ela não sabe como é, ela cria um monstro na cabeça achando que é algo muito complexo. Às vezes o paciente até pensa que é ele que vai operar, né? De tão difícil que a pessoa está se preparando, né? Na verdade, do ponto de vista do paciente, é bem tranquilo. Você vai internar, né? Vão te levar primeiro para uma enfermaria, um quarto, depois vão te levar para o centro cirúrgico, você vai deitar na mesa de cirurgia e o anestesista vai conversar contigo. Uma hora ele vai lhe dar uma máscara para você respirar. Daqui a pouco você apaga, você dorme, você não percebe a hora que você dorme, mas você dorme. Quando você acorda, né, nem parece que o tempo passou, é como se você tivesse acabado de cochilar e já acorda, e quando acorda já está operado. Então, tudo que é feito, intubação, cirurgia, corte curativo, tudo isso é feito enquanto você está anestesiado, e quando você acorda já está operado. Então é bem tranquilo, né? Se você nunca passou por um procedimento, saiba que geralmente é bem tranquilo. E na cirurgia da tireoide, né, esse vídeo eu estou falando mais específico para a cirurgia da tireoide, mas o paciente opera num dia à tarde, geralmente eu opero pela manhã. Então, à tarde, o paciente já está na sala de recuperação, já está com o acompanhante, né, no apartamento, e no dia seguinte eu passo para dar alta, tiro o dreno, vejo como é que está a ferida, se estiver tudo bem, vai para casa, que é o que acontece em 99% dos pacientes, né? Então, o tempo de internação é esse, e com uma semana, a maioria dos pacientes já se sente super bem. É comum lá com 3, 4 dias da cirurgia, eu receber uma mensagem do paciente dizendo: doutor, nem parece que eu operei, de tão tranquilo que é essa cirurgia na maioria dos casos, tá? Claro que existem situações que podem prejudicar e afetar essa recuperação, como por exemplo a queda do cálcio, como por exemplo a dor, mas tudo isso a gente vai controlando de acordo com cada caso, tá? Então, você que é muito ansioso, saiba que é algo muito tranquilo, é algo feito, né, todos os dias, diversos casos, e tente, né, fazer coisas que você sabe que lhe relaxam, né? Se você gosta de passear, ir para a praia, ler um livro, assistir um filme, tente, né, fazer essas atividades para ocupar a sua cabeça, para você não ficar pensando tanto no procedimento e no que vai vir depois da cirurgia, tá? É um problema por vez, né? Então, tente pelo menos relaxar. Uma das formas que ajuda bastante é ter acesso à informação de qualidade, que é justamente o que eu estou fazendo aqui para você ter mais tranquilidade sobre isso, né? A outra forma é ter bons profissionais, saber que existem pessoas boas cuidando de você, para que você também se sinta em boas mãos, em mãos seguras, né? Para que, né, lhe traga mais paz de espírito, sabendo que seja lá o que acontecer, a equipe vai cuidar de você, tá bom? Então é isso, eu acho que os pontos que eu tinha anotado aqui sobre como se preparar para a cirurgia já foram todos. Se tem algum que eu não falei, tem alguma dúvida, mande aí nos comentários o que é que você quer saber, né? Mas eu tenho diversos vídeos, esse vídeo eu vou deixar salvo em uma playlist com vários outros vídeos sobre a cirurgia em si, sobre a recuperação, sobre medicamentos, sobre dor, sobre reposição hormonal, cálcio, tudo isso vai estar dentro dessa playlist para ter mais informação para quem vai passar sobre esse procedimento, tá bom? E é isso, um forte abraço e até o próximo. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, tudo isso ajuda muito o canal a crescer, e a ideia é que ele cresça cada vez mais para ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Valeu!